E hoje o nosso assunto é eletromagnetismo, nós vamos falar de campos magnéticos, tá ok? Então segue aqui para vocês, a minha tela já está aí, a tela inicial do assunto, e nós vamos então começar a apresentar para vocês, olha só quem aí está do lado, ó, vou falar de campo magnético, olha só quem está aí nos olhando, tá vendo? Ele mesmo, o Magneto, olha aí. E eu vou ver ele doido para dar uma lascada na cabeça dele aí. Mas, enfim, eu estou colocando um pequeno sumário aí para ajudar você, depois, quando você for estudar, os assuntos que nós vamos falar, tá? Então, esse é o temazinho da aula, apenas para depois você organizar seus estudos, tá bem? O camarada que começou a observar, diz a história, né? Que começou a observar que existiam pedras, né? Dizer assim, que elas atraíam metais, né? Foi esse camarada chamado Tales de Mileto, né? Então está escrito aí para você nessa breve introdução. Esse camarada aí é aquele mesmo camarada do Teorema de Tales que vocês conhecem lá na matemática, né? Ele teria percebido que certo tipo de minério tinha a capacidade de atrair pequenos pedaços de ferro, por ser encontrado em abundância na região da Magnésia. Esse minério acabou recebendo o nome, olha só, de magnetita, né? E é constituído de uma associação de óxidos de ferro. Hoje, a magnetita é o que chamamos de ímã natural, tá? Então, o ímã natural, ele nada mais é do que um minério que é encontrado na natureza, e conforme a gente acabou de mostrar para vocês aqui, ele existia em abundância nessa região da Magnésia, na Ásia Menor, e esse camaradinho aí, Tales de Mileto, foi o camarada que primeiro observou que esse mineral podia fazer algumas interações, né, com pedaços de metal, né? Então, existe aí, ou existem, melhor dizendo, dois tipos de ímãs. Os ímãs que nós chamamos de ímãs naturais, e aqui do lado já está aparecendo para você um pedacinho que eu busquei na internet para vocês conhecerem, tá? Essa aqui é a famosa rocha de magnetita, tá? E esse aqui do lado é um ímã artificial. A gente pode fabricar ímã também por um processo de imantação, tá? Então, alguns metais, quando você submete esses metais a correntes elétricas muito intensas, ele acaba virando, né, se transformando em um ímã permanente, tá? Então, isso aqui que tem ao lado é o que a gente chama de eletroímã, tá? Ele é chamado de eletroímã porque ele é gerado artificialmente por um processo de imantação, tá ok? Vamos seguir adiante. Bom, quais são as propriedades de um ímã? E é a partir daqui que você precisa ter muita atenção, tá? Propriedades de um ímã. Primeira propriedade, pode-se observar experimentalmente. Ei, você, experimentalmente, que todo ímã possui duas regiões onde a força de atração é mais intensa do que em outras, tá? Essas regiões recebem o nome de Polo Norte e Polo Sul. Essas regiões recebem o nome de, ou os nomes, né, de Polo Norte ou Polo Sul. Aqui do lado, eu tenho um ímã, e esse ímã está no formato de barra, tá? Forma de barra. Essa não é a única forma que um ímã pode ter, tá? Forma de barra. Mas, de qualquer maneira, é suficiente para você perceber que todo ímã, o ímã deve atrair ferro, né? Ou partículas, ou limalha de ferro. E o que a gente tem nessa figura é uma barra, né? Que está mostrando duas regiões. Aqui você tem o Polo Norte e aqui você tem o Polo Sul. Então, todo ímã ele é formado por duas regiões onde o campo magnético é mais intenso. Como é que eu percebo a intensidade do campo magnético nas extremidades dessa barra? Porque é onde a limalha de ferro se concentra
mais, tá? Então, são essas regiões do campo magnético, perdão, de um ímã, que são regiões onde o campo magnético é mais intenso e onde se concentra, então, a maior parte da limalha de ferro que você distribuir ali nas proximidades dessa barra de ferro. Então, primeiro princípio, primeira propriedade de um ímã é que todo ímã tem duas regiões onde a intensidade do campo magnético é maior. Essas duas regiões são as extremidades do ímã, no caso de você ter um ímã na forma de barra, tá? Tranquilo? Vamos seguir adiante, então. Parece coisa de quinta série, né? Mas é interessante a gente começar por aqui para você entender algumas coisas lá na frente. Bom, segunda propriedade de um ímã, olha lá. A segunda propriedade de um ímã diz o seguinte: não existe monopólio magnético, tá? E eu coloquei ali monopólio, tá? É monopólio, tá? Professor, pode corrigir, por favor? Eu vou corrigir aqui. Vou passar um risco em cima, isso. E em cima dele, eu vou escrever, então, monopólio. Monopólio, tá? Então, não existe monopólio magnético, ou seja, os polos de um ímã são inseparáveis. Eu me recordo que eu, quando pegava um ímã, eu quebrava o ímã e depois tentava emendar de novo, e eles não emendavam de jeito nenhum. Então, os polos de um ímã são inseparáveis. Se você quebrar um ímã, você terá dois novos ímãs, tá? Então, essa é a segunda propriedade de um ímã. Não existe monopólio magnético, ou seja, os polos de um ímã são inseparáveis. Ao quebrar um ímã em duas partes, dois novos ímãs serão obtidos, cada um com seus respectivos polos magnéticos. Aí vem uma diferença daquilo que a gente estuda na eletricidade. Na eletricidade, a gente estuda que tem carga elétrica de duas espécies. Existe carga elétrica positiva e existe carga elétrica negativa. Mas essas cargas, elas existem separadas na natureza. Olha só que interessante. Aqui no caso do magnetismo, os polos magnéticos de um ímã não se pode separar, tá vendo? E aí eu coloquei o desenho para mostrar para vocês. Eu tenho um ímã que está em barra, você tem o polo sul na cor azul e tem o polo norte na cor vermelha. Se você quebrar esse ímã ao meio, como ele foi quebrado aqui, ó, se você quebrar o ímã aqui, o polo sul continua sendo o polo sul, mas o que era nada agora vira polo norte. Do outro lado, o polo norte continua e o que não era nada vira polo sul, tá vendo? Se você quebrar de novo esses ímãs aqui, olha só, você vai formar 4 novos ímãs, tá? Porque os polos de um ímã são inseparáveis, ok? Segue adiante. Outra propriedade, a propriedade de um ímã, assim como as cargas elétricas. Cargas elétricas de sinais iguais se repelem e cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. Aqui, a gente pode fazer a analogia. Polos de nomes iguais se repelem. Polos de nomes diferentes se atraem. Então, olha só, no primeiro caso que a gente tem aqui, você tem o ímã norte com norte. Ó. Repare que eles estão presos por fios, tá vendo? Quando você tenta aproximar, aparece uma força de repulsão entre eles. Então, esse ímã da direita sofre uma força para a direita e esse daqui sofre uma força para a esquerda. Uma força mútua de repulsão. Chama-se repulsão magnética. Tranquilo, né? Da mesma forma que acontece com dois polos nortes, também vai acontecer com dois polos suls. Você vai ter também o quê? Repulsão magnética, da mesma forma. Agora, quando os polos são iguais, olha aí, quando os polos são iguais, você tem uma atração
quando os polos são diferentes, perdão, você tem uma atração magnética. Então, lendo aí o textozinho, tem o seguinte: os ímãs exercem entre si forças de ação mútua de tal maneira que polos de mesmo nome se repelem e de nomes contrários se atraem. Professor, por que é que chamaram de polo norte e de polo sul, né? É do mesmo jeito que por que chamaram de carga positiva e por que chamaram de carga negativa. Eles escolheram assim, entendeu? Podia ter chamado a carga positiva de azul e a negativa de vermelha, se quisessem, não tinha problema nenhum, tá? Foi uma escolha, tá? Aqui já o fato da gente chamar de polo norte e polo sul tem a ver com uma coisinha que os chineses descobriram. Os chineses descobriram, olha só, chinês é bicho danado, eles vão dominar o mundo todinho, tá? Aí o que acontece? Eles descobriram que uma agulha imantada, quando era suspensa por um fio assim, uma parte da agulha apontava para o polo norte geográfico e a outra extremidade da agulha apontava para o polo sul geográfico. Eles observaram isso, os caras eram danados. E aí eles resolveram de chamar de polo norte a parte do ímã que aponta para o norte geográfico do nosso planeta. Foi isso. E isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a outra propriedade, da quarta propriedade que tem os ímãs, né? Que é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Quando você pega um ímã, observem aqui, e você suspende ele por um fio, naturalmente essa parte do ímã vai apontar para o polo norte geográfico. Aí essa parte do ímã, preste atenção para depois você não fazer confusão. Sabe por quê? Já já eu vou dizer uma coisa para você. O norte, o polo norte de um ímã atrai o polo norte ou atrai o polo sul de outro ímã? Atrai o polo sul. Então, o polo norte geográfico, na verdade, é um polo sul magnético. E isso causa confusão na cabecinha. O norte de um ímã aponta para o norte geográfico. Então, o norte geográfico é o sul magnético. E também, se o sul aponta para o sul geográfico, o sul geográfico é o norte magnético. Entendem isso? Tá bom? Então, muito bem. Ao ser suspenso de forma que possa girar livremente, o polo norte de um ímã apontará para o polo norte geográfico da Terra e o polo sul para o polo sul geográfico. Essa propriedade permitiu aos chineses a criação da bússola, né? E foi a bússola um instrumento de navegação que permitiu aquela fase, né, dos anos do século XVI, né, dos anos 1500 para frente, que possibilitou aquilo que a gente chama de as grandes navegações, né, que culminou aí com a descoberta do Brasil, do continente americano como um todo, e isso é história aí vocês já conhecem, tá? Então, na verdade, olha só, quando você olha para a Terra, olha aqui, eu fiz até o planeta Terra, na verdade, o eixozinho da Terra que está aqui, inclinadinho, olha só, é um ímã de cabeça para baixo, tá vendo? Então, a Terra é um ímã de cabeça para baixo. Onde é o norte geográfico, é o sul magnético. Olha, já está aqui, ó. Eu vou só puxar a canetinha e escrever para vocês, ó. Sul magnético. E isso aqui é o norte magnético. Então, você observa aqui que a gente tem o imãzinho de cabeça para baixo. Aqui no cantinho, ó, eu coloquei uma figurinha da bússola, porque tem tudo a ver, né? O fato do ímã ter polo norte e polo sul, os nomes que foram dados, tem tudo a ver com isso, tá bom? Daqui a pouco eu vou voltar nessa figurinha para explicar para você isso daqui, tá? Isso aqui é o que a gente chama de linhas de indução magnética, tá? Do jeito que uma carga tinha campo elétrico,
O ímã tem em torno de si aquilo que a gente chama campo magnético. Aí depois eu voltar aqui nesse slidezinho para explicar isso daqui para você, tá? Então vamos lá, o que, que seria então o famoso campo magnético? O campo magnético nada mais é do que a região do espaço que está sob, né, influência de um ímã, tá? Então, da mesma maneira que a interação elétrica e a interação gravitacional, a interação magnética também ocorre à distância, tá? O que quer dizer isso, interação à distância? Quer dizer que um ímã, para exercer força sobre o outro, não precisa encostar nele, você só aproxima. E isso é da nossa experiência diária, todos nós já vimos isso acontecer. É difícil. Você, para um ímã, se você pegar o polo norte de um ímã e aproximar do polo norte de outro ímã, o outro ímã vai se deslocar sobre a mesa, vai se afastar. Então, isso é o que a gente chama de interação à distância. O campo gravitacional é do mesmo jeito, né? O campo elétrico é do mesmo jeito. Então, os ímãs também vão ter a mesma característica, tá? A interação magnética também ocorre à distância. Tá? Deixa eu colocar isso aqui para vocês. A interação magnética também ocorre à distância. Dessa maneira, pessoal, um ímã sente a presença do outro. Olha só, sente entre aspas, né? Porque ela não tem esse sentido, né? Mas a gente está falando assim, ela sente a presença do outro que está nas suas proximidades. Assim como a carga elétrica pontiforme gera em torno de si uma região de influência que é chamada campo elétrico, os ímãs também geram em torno de si uma região de influência, só que ela é chamada de campo magnético, tá? E será representado por linhas de indução magnética e descrito matematicamente por meio do vetor indução magnética, que a gente chama de letra B, B vetor. Olha só aqui. Isso aqui chama-se vetor indução magnética. E aqui do lado direito, ó, já mostro para vocês o que, que a gente tem aí. Um ímã na forma de barra. Quem é o polo norte e quem é o polo sul desse ímã aí? Não sei. O que eu sei nesse ímã é aquilo que a gente acabou de falar lá atrás. A gente falou o quê? A gente falou que as extremidades de um ímã são as duas regiões onde o campo magnético ele é mais intenso. Tá vendo por quê? Olha por quê. Prestem atenção. Tá vendo que as linhas de indução magnética são mais próximas das outras nas extremidades. Onde as linhas de indução magnética são mais próximas, é onde o campo é mais intenso. Então, aquilo que a gente acabou de falar lá atrás, isso que você está vendo aqui, ó, limalha de ferro distribuída sobre... Eu já fiz um experimento como esse, é muito legal. Você pega um ímã em forma de barra, coloca ele embaixo de uma folha de papel e pega a limalha de ferro que a gente vai na serralheria e joga assim em cima da folha de papel, a limalha de ferro se distribui dessa forma assim. Cara, é interessantíssimo que a gente não enxerga essas coisas, a gente não vê linha de indução magnética, mas quando a gente coloca a limalha de ferro sobre o papel, ela fica desse jeito daí, tá vendo? Então, as extremidades são região onde o campo magnético é mais intenso, tá vendo? É onde o campo magnético é mais intenso. A gente percebe pelo quê? Pela proximidade das linhas de indução. Proximidade das linhas de indução. Tá ok? É onde a gente percebe, então. E aí, quem é o polo norte e quem é o polo sul? Eu não sei. Não tem como saber. Pelo desenho que está ali, eu não tenho como saber quem é polo norte e quem é polo sul. Então, qualquer um deles pode ser polo norte
e se um for polo norte, obviamente o outro vai ser polo sul. Então, eu posso chamar esse aqui de polo norte e posso chamar esse daqui de polo sul, tá? Então, essas linhas que estão aqui é o que a gente chama de linhas de indução. Do campo magnético. Linhas de indução do campo magnético, tá? Vamos ver como que isso representa, como é que a gente pode representar isso de forma artística, né? Porque aqui a gente tem uma imagem, só para você ver como que a gente pode representar isso bonitinho do ponto de vista matemático. Olha que legal aí, ó. As linhas de indução do campo magnético. Olha só que legal. As linhas de indução do campo magnético são linhas que indicam a orientação seguida por um ímã que for colocado na presença de um campo magnético e possuem as seguintes características. Ó, isso aqui que está dizendo no texto, olha só, vou repetir. As linhas de indução do campo magnético são linhas que indicam a orientação seguida por um ímã que for colocado na presença do campo, ou na presença dele, né? E possuem as seguintes características que eu já vou ler para vocês. O que quer dizer essas linhas? Bom, essas características aqui que são interessantes, ó. Você está vendo que, ao contrário das linhas de campo elétrico, as linhas de indução magnética são fechadas. Olha só, elas são fechadas. Ó, essa daqui, por exemplo, que está saindo aqui, eu vou pegar essa linha, espero que vocês estejam vendo aí, onde eu estou colocando o ponteiro do mouse. Ó, olha essa linha, segue aqui, olhando comigo a imagem. Ó, ela sai da norte, ó, sai do norte, entra no sul, olha só, entra no sul do ímã, dentro do ímã ele vai do sul para o norte, e fora do ímã ele vai do norte para o sul, tá vendo só? São linhas fechadas. Eu não sei se vocês lembram das cargas elétricas, por exemplo, vocês vão se lembrar que uma carga elétrica positiva, por exemplo, se essa carga elétrica que eu estou desenhando aí, ela for positiva, você vai lembrar que as linhas de campo elétrico, elas eram linhas, olha só, que partiam do centro de carga na direção radial e se afastavam do centro de carga. Ó, eu estou fazendo aqui uma comparação, que não é, na verdade, não é uma comparação, trazendo informação de como é que acontece com as cargas elétricas. Ó, as linhas eram assim, de afastamento, e percebam que ela nascia no centro de carga e não morria em lugar nenhum. Então, no campo elétrico, linhas abertas. Tá vendo? Conseguem ver a diferença? Então, campo elétrico, linhas abertas. Campo magnético, linha fechada. Então, é só você perceber essa diferençazinha aí, tá bom? Então, externamente a um ímã, as linhas partem do norte e entram no sul, externamente. Internamente, as linhas entram no sul e saem no norte, porque às vezes a gente desenha as linhas saindo do norte e entrando no sul, e depois a gente não diz que elas do sul elas vão para o norte e por dentro do ímã. Então não se esqueça, as linhas de campo magnético são linhas fechadas. Externamente elas partem do norte e entram no sul, internamente elas partem do sul e entram no norte. Tudo bem? Bom, essa é a segunda característica, né? A primeira eu já coloquei aqui, já falei com vocês, eu estou falando já o que está escrito e não precisa nem ler isso daqui. Então, as linhas são fechadas e nunca se cruzam. Elas nunca se cruzam, tá? Linhas fechadas que nunca se cruzam. Externamente ao ímã, partem do polo norte e chegam no polo sul. Internamente, seguem o sentido oposto
e são mais concentradas onde o campo magnético for mais intenso. Tá vendo só? Bom, terceira, tangente e no sentido da linha de indução de cada ponto pode-se associar um vetor indução magnética, cuja intensidade nós vamos aprender a calcular em cada caso lá na frente. Então, olha só, vou aumentar um pouquinho, ó. Ó aqui, tá vendo? Olha só aqui, nesse ponto, tangente a essa linha de indução que está aqui, nesse ponto você tem um vetor indução magnética. Esse vetor indução magnética, já que é um vetor, nesse ponto ele vai ter intensidade, direção e sentido. Então, em cada ponto você vai ter um vetor indução magnética e em cada ponto esse vetor indução magnética vai ter intensidade, direção e sentido. Ficou claro? Tá? Então, aqui, se eu quisesse desenhar mais alguns, por exemplo, aqui embaixo, eu poderia desenhar um vetor sedução magnética, né? Por exemplo, tangente nesse ponto aqui, ó. Aí você teria aqui o vetor indução magnética nesse ponto aqui, ó. Aqui seria tangente, sempre é tangente, ó. Tangente, você teria aqui nesse ponto um vetor indução magnética. Em cada ponto desse daqui, o vetor indução magnética vai ter intensidade, direção e sentido. Tá ok? Em cada ponto vai ter isso daí. Tá claro para vocês? Isso aqui é bastante trivial até agora, eu acho que é bastante trivial para vocês, tá? Mas daqui a pouco as coisas começam a ficar um pouquinho mais matemáticas do que a gente tem visto até agora, mas a compreensão disso tudo que aqui está é o que vai ajudar você lá na frente a entender algumas coisinhas com mais detalhes, tá? Eu tenho certeza que isso aqui pode te ajudar bastante. E, às vezes, é por falta disso daqui que vocês, às vezes, sentem dificuldades lá na frente, tá? Olha aí o que a gente chama de campo magnético uniforme. Esse aí é o famoso ímã que tem forma de ferradura. Vocês lembram que eu falei para vocês que nem todo ímã tem forma de barra? Nós vimos em forma de barra, nós vimos em forma de agulha, que é a agulha imantada de uma bússola. Você tem ela em forma de um biscoitinho, né? Tipo uma rosquinha, né? E você tem ele na forma de ferradura. Esse ímã em forma de ferradura, onde é que está o Polo Norte aqui? Ei, você, olha onde está o Polo Norte. Polo Norte é onde o Papai Noel vive? Não. Polo Norte é de onde saem as linhas de indução do campo magnético externamente ao ímã, tá? Então, isso aqui é o Polo Norte. E do outro lado, você tem o Polo Sul. Olha só, Polo Sul. Os ímãs que têm esse formato costumam mostrar para a gente um campo magnético uniforme. Olha só, campo magnético uniforme. Por que esse campo magnético é dito uniforme? Porque as linhas estão igualmente espaçadas entre si, tá? Então, aqui no interior, você consegue ver que forma um campo magnético uniforme. Nós vamos falar muito desse campo magnético uniforme, tá? Principalmente quando a gente for falar de força elétrica. Quando você lança uma carga elétrica em um campo magnético, essa carga elétrica tendo alguma velocidade e dependendo da direção e sentido dessa velocidade em relação ao campo magnético, ela vai ficar sujeita a uma força magnética que a gente chama de força de Lorentz. Então, vamos lá. Campo magnético gerado por correntes elétricas. Aí vem a parte que começa a complicar um pouquinho, a gente vai sair da parte teórica e entrar um pouquinho na parte matemática, tá? O que acontece? Teve um camarada,
um dinamarquês com esse nome maravilhoso, que Hans Christian, é esse nome que está aí. Exatamente. O que acontece? Esse camarada aí, ele descobriu, e dizem que foi por acaso que ele descobriu isso. Ele descobriu que um fio condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica gera em torno de si um campo magnético. Dizem que foi por acaso que ele fez essa descoberta. Estava no laboratório, ele esqueceu uma bússolazinha perto de um fio, aí pegou esse fio e plugou na tomada. No que ele plugou na tomada, a agulha fez assim. A agulha tremeu da bússola. Ele falou, ué, peraí, a agulha só sente campo magnético. A agulha da bússola sente campo magnético. Se ela mexeu, é porque apareceu um campo magnético. Aí o que ele fez? Colocava na tomada, tirava da tomada. Colocava na tomada, tirava da tomada. E toda vez que ele tirava e colocava, a agulha dava uma mexidinha. Aí ele chegou à conclusão. Um fio condutor percorrido por corrente elétrica gera em volta de si um campo magnético. Aí, então, a gente vai falar agora do campo magnético gerado por correntes elétricas. E é aqui onde as coisas começam a ficar legais, tá? Então, cargas elétricas em movimento, ou seja, correntes elétricas, criam um campo magnético na região do espaço que a circunda, sendo, portanto, fontes de campo magnético. Aí eu vou botar a setinha aqui e escrever assim, IMT, importante, ok? Importante. Muito bem. Segue o baile. Quem é que vai nos deixar calcular a intensidade desse campo magnético? O campo magnético não é vetor? Se é vetor, tem intensidade, direção e tem sentido, tá? A intensidade de um campo magnético pode ser calculada por essa lei aí, famosa. Olha que nome bonito para você colocar no primeiro filho que você vai ter, Biot-Savart. Olha só, Biot-Savart. A lei de Biot-Savart estabelece as características do vetor indução magnética em um ponto do campo magnético, gerado por uma corrente elétrica. Olha aí, olha o tamanho do trambolho aí, ó. A variação do campo magnético é μ0 sobre 4π, vezes a intensidade da corrente, vezes o elemento de comprimento do fio, vezes o seno de alfa dividido pela distância ao quadrado. Esse μ0 que está aqui, ele é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. É o que a gente chama de permeabilidade magnética do meio, tá? E essa permeabilidade magnética do meio aqui é, no caso, do vácuo, tá? Então, isso aqui é a permeabilidade magnética do vácuo. Essa é uma constante física que depende do meio, e esse valor que a gente encontra aí é para o caso do experimento estar sendo feito no vácuo, tá? Então, olha só, o vetor indução magnética tem intensidade que é diretamente proporcional à corrente e o tamanho do fio, tá vendo? Quanto maior a corrente e o tamanho do fio, maior a intensidade do campo magnético, tá? A direção sempre perpendicular ao plano, tá bom? Ao plano por onde o fio passa. Então, se o fio estiver na vertical, o plano vai ser esse. Tá joia? O plano vai ser esse. E aí o campo, ele vai ser perpendicular a esse plano, tá bom? O sentido é dado pela regra da mão direita. Vocês já devem ter ouvido falar da regra da mão direita. O pessoal usa assim. Aí depois diz que tem uma regra da mão esquerda também. Não sei se vocês já viram isso. Posso falar uma coisa para você? Só existe uma regra. É a regra da mão direita e acabou. Não tem regra de mão esquerda,
não tem regra. E eu só uso assim, a mão espalmada. Tá? É a única forma. O sistema vetorial em 3 dimensões é chamado de um sistema vetorial destrógero. Direita, destrógero, regra da mão direita. Vocês vão encontrar livros por aí com regra de mão esquerda. Aí tem regra da mão direita número 1, regra da mão direita número 2. Esquece isso, é só regra da mão direita. Tudo bem? Olha só, os 4 dedos da sua mão direita vão sempre representar o sentido do campo de indução. O polegar vai representar o sentido da velocidade de uma carga ou o sentido da corrente elétrica, tá? E a força magnética vai sair da palma da mão ou do dorso da mão, dependendo do sinal da carga. Sempre vai ser assim, tá bom? Nós, nos exemplos, a gente vai ver isso daí. Bom, com base nessa lei de Biot-Savart, é que a gente vai ter uma formulazinha para calcular o campo magnético gerado por uma corrente que passa em um fio condutor retilíneo e também o campo, a intensidade do campo magnético que passa por devido à corrente que passa por uma espira, né, no centro de uma espira, de uma bobina chata e de uma solenoide. Vamos lá, vamos seguir adiante. Agora a gente já vai, começar a falar sobre o campo magnético gerado por a corrente que passa em um fio condutor retilíneo. Olha o fio aqui, ó. O fio é esse. Olha o sentido da corrente. Como é que você vai saber o campo magnético, onde ele vai ser gerado? Em volta do fio, olha só. Está vendo a circunferência? Essa circunferência aqui é uma das linhas de indução magnética que são geradas em torno desse fio condutor retilíneo. O sentido disso daqui, dessa circunferência, que é o sentido do campo magnético, é dado pela regra da mão direita. E aí eu vou pegar minha canetinha aqui, olha ela aqui, vou fazer assim, e vou pegar o polegar e colocar no sentido da corrente. Corrente para cima, tá vendo? Corrente para cima, o campo está em volta. Você só coloca o polegar no sentido da corrente e abraça o fio. Quando você abraça o fio, que é esse que está aqui no quadro, você vai ver que os seus dedos vão no sentido, olha lá, nesse sentido aqui, tá vendo? E passa nesse sentido aqui. E aí, em cada ponto que você tem dessa linha, você pode associar um vetor sedução magnética. Tá vendo? Você pode associar um vetor sedução magnética. E aí, olha só que legal. Esse vetor sedução magnética, ele tem intensidade. Como que eu calculo? Olha só. O campo magnético gerado por uma corrente que passa no fio condutor retilíneo é dado por essa formulazinha que tem aqui. Então, o que nos diz essa fórmula maravilhosa? B. B de quê? B de banana com pijama? Não. B de campo magnético. Campo magnético, tá? Campo magnético. Olha, vai ser sempre o quê? μ0 vezes I dividido por 2π vezes R Potter. Olha só uma coisa, deixa eu explicar para vocês. O 2π é constante, certo? O 2π é constante. O que essa fórmula está dizendo para mim? Que esse campo magnético, ele vai ser tão mais intenso quanto maior for a corrente. Isso você precisa entender. No fio condutor retilíneo, o μ0 e o 2π é constante. São constantes. Então, só para ficar mais simples e você entender, olha para cá. B é igual... Aí eu vou chamar essas constantes tudo aqui, vou chamar de K. Vezes I sobre R. Agora, olha só. O K é constante. O que essa fórmula está dizendo para mim? Que o B é tanto maior quanto por a corrente. E tanto maior... Não.
E tanto menor... Não. Isso. E tanto menor quanto maior for a distância. Olha aí que legal. É só você entender desse jeito, amiguinho. Não é difícil, não. Ó. Esse K que está aqui, eu estou chamando o K de... Quem é o K? É Mi0 sobre 2 Pikachu. Olha aí. 2 Pikachu, tá vendo? Ó? Eu chamei esse K disso daqui. Para você analisar a intensidade do campo magnético só com relação a isso aqui. Então, o campo é tanto mais intenso quanto maior for a intensidade da corrente, e quanto maior for a distância do fio, menos intenso é o campo. Não é fácil de entender isso? Se eu aumentar a intensidade da corrente, o campo aumenta. Se eu aumentar a distância de afastamento, o campo diminui. Tá vendo só? É simples. Bom, isso aqui é para um fio condutor retilíneo. Mas eu posso pegar o fio condutor retilíneo e fazer ele ficar redondinho. Eu posso dobrar ele e fazer algo circular assim, não posso? Eu não posso pegar um fio e fazer assim, ó. Ó, eu peguei esse fio aqui, ó. Vou pegar um fio aqui qualquer. Eu posso fazer um fio, posso fazer enrolar ele assim, não posso? Posso. Quando você enrolar um fio assim, isso aqui se chama expira. Isso aqui se chama expira. Quando eu falar assim, você respira. Respira. Tá vendo? Expira. Expira. Vamos enrolar ela então. Olha ela aí. Olha ela aí. Apareceu a Margarida, olha só. É isso aqui que nós chamamos de expira. Expira é um fio que você fez ela ficar assim, circularzinha, tá? Isso aqui é o que a gente chama de expira. E como é que a gente calcula a intensidade do campo magnético gerado por uma expira? Ó aqui. Ué, professor, parece demais com a outra. Elas se parecem. Elas se parecem. E por que elas se parecem tanto? Olha por que elas se parecem tanto. Porque todas elas vêm daqui, ó. Todas elas vêm da lei de Biot-Savart, que vai ser o nome do primeiro filho que a Rita vai ter. Biot-Savart. Em homenagem a Biot-Savart, primeiro filho da minha amiga Rita vai se chamar Biot-Savart. Tá vendo? Então, elas são parecidas porque todas elas vêm daqui. E aí, meus amiguinhos, ela se parece muito com a do campo gerado por uma corrente que percorre um fio condutor retilíneo. Mi0i sobre 2R. Qual é a diferença para o outro? É que embaixo tem o π. No fio condutor retilíneo tem 2πr. E na espira tem apenas o 2R. Tá vendo só? Essa é a diferença. Tá? Essa é a diferença. Elas se parecem demais e vocês vão perceber que todas elas têm o Mi0i no numerador. É fácil demais de decorar isso, velho. É fácil demais. É fácil demais. Vocês vão aprender bonitinho, tá bom? E aí, olha só. Sempre quando os exercícios pedem para a gente calcular o campo magnético gerado por uma corrente que passa uma espira, esse campo magnético que ela pede é sempre no meio. Sempre no meio da espira, ó. Ó, sempre no centro da espira. Respira. Então, é essa formulazinha que vocês vão ter que calcular. E aí, olha o que, que você vai fazer aqui. Olha para o ponteiro do mouse. Ó. Você vai, do jeito que você fez com o fio condutor retilíneo, você não colocou o polegar no sentido da corrente? Você colocou o polegar no sentido da corrente. A espira, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar aqui, ó, da espirazinha que eu vou fazer aqui com o fio, ó. Tá vendo, ó? Ó, corrente, sentido aqui. Aí você abraça. Tá vendo? Aí, ó, como é que fica? Em volta da espira, você tem um campo magnético assim. Tá vendo? Não pensa bobagem, não, tá? Em volta da espira, você tem o campo magnético. Tá vendo? É.
Sem essa bobagem, não. Olha lá, tá para a igreja. Então, olha só aqui. Aqui a gente tem, então, a corrente elétrica passando aqui, ó. E aí, ó, estou mostrando para vocês aqui com o poder do mouse. Se você pegar o polegar, você vai ver que os seus dedos entram por trás, da espira e saem na frente. Sim ou não? Agora, lembra lá das linhas de campo magnético do ímã? Você lembra lá no ímã? As linhas saem do norte e entram no sul. Cuidado para não gaguejar, hein? Saem do norte e entram no sul. Aí, olha só. Coloca o polegar no sentido da corrente. Os dedos entram por trás e saem na frente. Onde sai é norte, onde entra é sul. Então, é por isso que, nesse caso aqui, tem o N de polo norte. É como se você transformasse a espira em um ímã. É como se você transformasse a espira em um ímã. Ó o polegar seguindo a corrente, os dedos entram por trás e saem pela frente. Onde os dedos entram, sul. Onde os dedos saem, norte. Então, acaba virando aqui, olha só. Desse lado é o polo norte e do outro lado é o polo sul. Então, a espira, você vai pensar com a espira como sendo uma moeda de duas faces. Entendeu? De uma face vai ser polo norte e da outra vai ser polo sul. Onde sai, polo norte. Onde entra, polo sul. Porque as linhas de indução saem do norte e entram no sul. Tranquilo? Aprendeu isso, a gente consegue resolver um bocado de questões. Tá? Então, vamos lá. As coisas vão passar a fazer mais sentido para vocês. Ei, você! Olha para cá. Imagina agora que você pegasse um bocado de espira e colocasse uma sobre a outra. Tá vendo? Mas de tal forma que a espessura dessas espiras são muito pequenas em relação ao raio da espira. Aí você forma aquilo que a gente chama de bobina chata. É uma bobina achatada, onde o E é muito menor do que o R. O E é o que a gente chama de espessura, tá vendo? Ele é muito menor do que R. Aí, quando você tem uma situação como essa, a gente chama de quê? De bobina chata. Bobina chata. Agora, olha só a formulazinha, como é mais difícil. De novo, Mi0I no denominador e 2R embaixo. É o da espira multiplicado por N. Onde N é o quê? É o número de espiras. Tá vendo? Esse Nzinho aqui é o número de espiras. Número de espiras. Tá vendo como é fácil calcular da bobina chata? Vamos lá. Olha só o que eu tenho aqui. Campo magnético gerado por correntes elétricas. Agora nós temos uma bobina longa. Aqui era a bobina chata, porque veio um cara gordão com a bunda bem grande, sentou em cima dela e amassou, tá? Bobina chata. E essa aqui é uma bobina longa. Por quê? Porque o tamanho dela é muito maior do que a espessura. Tá vendo? Nesse caso aqui, você tem que o L é muito maior do que o raio. Aí, nesse caso, você tem o que a gente chama de bobina longa. Ela se chama solenoide. Solenoide. Pronto. Como é que calcula... Ei, você... Como é que calcula o campo magnético gerado por uma solenoide? Olha aqui do lado. Professor, tem Mi0I de novo? De novo. Por que de novo? Porque tudo vem do mesmo lugar. Biosavá. Vem tudo de lá. Ó, Biosavá. Vem tudo de lá. Tá vendo? Até rimou. Vou fazer uma musiquinha. Gente, olha só. É fácil, tá? Aqui só tem o seguinte a mais. Ó, tem o Mi0I? Tem. Só que aqui tem N sobre L. O que é N sobre L?
Esse N sobre L, ele se chama densidade de espiras. Densidade de espiras. Então, é o número de voltas dividido pelo tamanho dela. Tá vendo? Aí você pega isso e multiplica pelo μ0i. A unidade de medida de campo magnético se chama Tesla. Tesla é o nome do carro lá do bicho lá dos Estados Unidos, lá o tal do homem que quer colonizar o planeta Marte também, não é isso? O Elon Musk, não é isso? Louco Abreu. Então, olha só, tranquilo isso aqui pra gente, pessoal? Tem dificuldade com isso? Fala não. Não tem dificuldade. E aí, olha só, game over. Game over. Aí, ó. Game over. Ou então a gente coloca the end.